e é uma herbácea pertencente à família da Fabácea, de muita importância tanto para o Brasil como para o mundo. Tendo em vista a importância para o Brasil, temos como os dados da safra de 2021/2022, onde se estimou que a produtividade variou de 50 sacas por hectare, sendo que teve uma área plantada de 40.804,9 milhões. Bem, perante essas tantas diversidades, a importância da produção de soja tem-se, então, a diversidade genética, tendo em vista as diversas condições que a soja está incluída e distribuída. E frente a esses tantos diferenciais, elas têm que ter atributos onde tem os potenciais em frente aos inúmeros agentes fitossanitários que elas estão expostas. A exemplo, eu coloquei aqui uma deficiência por manganês, no meio eu coloquei uma deficiência, uma doença chamada mancha-alvo, e do lado esquerdo e direito temos o inseto vaquinha. Partindo então para o que é a escala diagramática. Uma escala diagramática nada mais é do que uma representação gráfica que represente a severidade percentual, definindo diferentes níveis e diferentes graus de uma severidade, que possibilita e facilita a quantificação da severidade feita no campo. Essa parte da fitopatologia é descrita como fitopatometria, e ela é de extrema importância, tendo em vista que ela vai auxiliar o produtor, o agrônomo, na tomada de decisão. E ela foi meramente comparada com a etiologia, mas só pode ser comparada e equiparada quando você tem aquele conhecimento sobre o agente causal. Então, falando um pouco sobre a quantificação de doenças, é muito importante entender a diferença entre incidência e severidade. Uma vez que a incidência, ela vai se relacionar com a porcentagem de plantas doentes, enquanto que a severidade, você tem que ter a ideia de área, de volume, que a doença está causando problema. Aqui eu trouxe um exemplo de uma escala diagramática que é utilizada para quantificação de mancha-alvo, nesse caso, a mancha-alvo da soja. Vamos definir, então, o que é complexos fitossanitários. Complexos fitossanitários são conjuntos de doenças, pragas, que corroboram negativamente para a perda da produção. Pensando em doenças, existem tanto doenças bióticas como as doenças abióticas, sendo que as doenças bióticas são aquelas como fungos, vírus, inúmeros patógenos que podem negativar a produção. Pensando em condições abióticas. Quando se fala abióticas, você tem que relacionar que é uma condição sem vida. Então, nesse caso, a gente pode relacionar, por exemplo, com uma fitotoxidez, uma deficiência. E todas essas variações, tanto de doenças como pragas, elas vão ter diferentes comportamentos em diferentes regiões. Por exemplo, uma doença que é observada aqui em Goiás, ela vai ter um comportamento totalmente diferente do que você observa no Mato Grosso. E isso faz sim a necessidade de ter diferentes tipos de cultivares, diferentes tipos de atributos genéticos que consigam contornar esses complexos fitossanitários que ficam ali barrando a produção. Falando um pouco sobre o hospedeiro, a soja é uma das culturas mais importantes, como disse anteriormente, e ela possui uma característica muito importante, que é o acúmulo de qualidade de proteína de qualidade nos grãos. Esse acúmulo de proteínas e óleos possibilita grande manipulação por fábricas, na produção posterior. A soja, como eu disse anteriormente, constitui uma economia para diversos países, como principalmente o Brasil e os Estados Unidos. A soja, por se tornar tão importante, traz consigo a necessidade de ter uma resistência e a eficácia de cultivares transgênicas, porque ela precisa apresentar seu total potencial no campo. E muitas das vezes, por conta do desequilíbrio populacional, vem sofrendo com os complexos fitossanitários. Pensando agora em insetos pragas. Os insetos pragas é uma grande preocupação, tendo em vista que é de difícil controle e o monitoramento necessita de um monitoramento contínuo para facilitar a tomada de decisão e fazer a decisão correta, o que propicia uma proteção assertiva, uma tomada de decisão no momento certo, na quantidade correta. Aqui eu trouxe 3 exemplos, não que não tenha mais, tem sim vários outros insetos, pragas, como por exemplo aqui o lagarto da soja, Anticardia natalis, percevejo marrom e a vaquinha, que são os grandes vilões da produção de soja. E eu trouxe aqui também as doenças bióticas,
que são agentes que agem de forma diferencial, como é o exemplo da mancha-alvo, da ferrugem e outros demais patógenos. O manejo fitossanitário necessita de uma combinação de medidas de controle, ou seja, essas escalas diagramáticas ajudam principalmente na tomada de decisão, porque você vai poder saber quando é o momento correto, quão severo está o problema, que tanto que eu tenho que aplicar. Se não está muito severo, você não tem necessidade de fazer uma super aplicação. Por isso se torna tão importante. Aqui, exemplo, eu trouxe a ferrugem asiática e a podridão parda. Trazendo agora as doenças abióticas, como eu falei, aqui são aquelas doenças que não têm vida, aquelas que são causadas por agentes não vivos, como condições ambientais, excesso ou falta de nutrientes, poluição do solo ou do ar. Aqui, exemplo, trouxe o estresse hídrico e a deficiência de nutrientes. Tem também outros fatores, como a fitotoxidez, que é de extrema importância, que muitas das vezes são confundidos com os agentes bióticos, porém são agentes abióticos. Aí, quando a gente foi elaborar essa escala, a gente pensou, nossa, às vezes as escalas são muito direcionadas para um agente só. Por que a gente não desenvolve uma escala que facilita o produtor no campo, que na hora de escolher uma escala, escolhe só uma e ela engloba todos os agentes, tanto inseto, quanto praga, quanto as doenças abióticas. Foi assim que a gente começou a desenvolver essa escala. E esse é o nosso grande diferencial, porque a gente não entrega uma tecnologia direcionada, ela vai além. É uma tecnologia que engloba mancha-alvo, cercosporiose, deficiência de nitrogênio, danos por lagarta. Então, é uma tecnologia muito importante e facilita a quantificação da severidade. Então, de certa forma, você não precisa daquele conhecimento assíduo. Se você for um leigo, você vai conseguir utilizar e aplicar bem a escala diagramática. O objetivo do meu trabalho foi criar e validar uma escala diagramática para quantificação de complexos fitossanitários abióticos e bióticos que afetam as folhas de soja. Mas qual a importância de se quantificar complexos fitossanitários? Eu fui falando aos poucos, mas avaliar os impactos econômicos. 2. Você vai poder monitorar e ver a evolução de determinado dano. Você poderá identificar as áreas de risco, determinar o nível de severidade e desenvolver novas estratégias de controle. Então, juntando isso, você vai facilitar totalmente a sua tomada de decisão. Na elaboração da minha escala diagramática, a gente fez o uso de 15 cultivares. O experimento foi montado em DBC, composto por 4 blocos e 15 tratamentos. Ao todo, foram 60 unidades experimentais. Dessas unidades experimentais, a gente tomou 1000 fotografias por câmera profissional Canon, pertencentes a diferentes ciclos da soja. Tomou-se as 110 melhores e representativas imagens. Pensando na condição de ter utilizado 15 tratamentos, então foram 15 cultivares diferentes. Isso proporciona uma grande diferencial, porque a gente, além de poder acompanhar todo o ciclo e pegar todas as doenças que a gente observar, a gente tem grandes diferenciais de cultivares, uma vez que uma cultivar possui um comportamento diferente da outra. Uma cultivar tem um nível de resistência diferente da outra. Então, a gente tem uma gama de informações, maior diversidade de doenças, garante uma boa repetibilidade e traz uma confiabilidade para quem vai utilizar essa escala diagramática no campo. Quando você fala em escala diagramática, você tem que ligar com pontos de acurácia e precisão. A precisão, ela vai te mostrar as diferenças que você encontra no resultado. Já a acurácia, ela te traz um comparativo entre a precisão e a exatidão. Então, ela vai ser exata, a acurácia vai trazer a exatidão, que vai se relacionar com o real, enquanto que a precisão vai relacionar quanto que os valores, os graus de notas estão diferentes. Desse banco de 1000 fotografias, a gente selecionou as 110 melhores. Porém, quando você retira uma foto, ela tem um fundo. Esse fundo, muitas das vezes,
atrapalha a quantificação ou acaba distraindo o avaliador, assim como o programa que a gente utilizou para fazer a quantificação. Então, primeiramente, a gente teve que fazer uma remoção do fundo indesejado, que era o fundo que iria atrapalhar a quantificação e iria, digamos, de uma forma atrapalhar ou estragar o resultado. Iria dar um falso resultado. E a gente fez uma correção da definição do fundo para se tornar homogêneo, melhorou a qualidade de imagem e padronizou os tons da fotografia. De certa forma, quando você retira várias fotos, algumas estão mais nítidas, outras estão menos nítidas, algumas recebem mais luz, outras menos luz, e isso interfere na hora da avaliação, uma vez que certo ponto chama mais atenção. Então, a gente padronizou todas essas variações e tornaram todas mais homogêneas possível. O processo de remoção das fotografias, primeiramente tivemos que remover o fundo, deixando todo branco e homogêneo, e após foi adicionado um fundo azul. Esse fundo azul foi adicionado por conta do programa que utiliza para fazer a quantificação. Aí, as partes que foram recortadas ou comidas por lagartas, seria um grande problema para a quantificação, uma vez que o fundo seria vazado. Não teria uma lesão, uma diferenciação de cor para poder avaliar. Nesse caso, a gente optou por fazer uma pintura no fundo do buraco que o inseto largou. Dessa forma, o programa conseguiria fazer a leitura. Aqui, a quantificação de severidade real pelo software Access. Esse software ele é muito inteligente, tendo em vista que ele entende os padrões e consegue capturar faixas de coloração. Exemplo, você seleciona a faixa de uma lesão de acordo com as cores que são emitidas por exemplo, pela necrose ou até mesmo pelo amarelecimento. Ele te responde a área total e a área afetada, além do percentual da severidade real. Certo. Após a gente ter todos esses dados, começou a avaliação. A gente utilizou 8 avaliadores em diferentes níveis de formação. Então, dentro do nossos avaliadores, temos avaliadores de nível técnico, nível médio, nível de graduação e estudantes de pós-graduação. Esses 8 indivíduos foram divididos em 2 grupos. Grupos de pessoas experientes e grupos de pessoas inexperientes. O que viabiliza e dá confiabilidade no nosso experimento. Uma vez que tanto as pessoas que são experientes conseguem avaliar, as pessoas inexperientes também conseguem avaliar, usar o atributo. Essas pessoas, no primeiro momento, avaliaram 110 fotografias e atribuíram notas percentuais sem o uso de um atributo de auxílio para quantificação. Então, a olho nu, foram lá e começaram a quantificar. Após essa quantificação, em 48 horas, tiveram acesso à proposta da escala. Então, avaliaram e receberam a proposta de escala. Com a proposta de escala, eles começaram a avaliar novamente, tanto os experientes quanto os inexperientes. Eu observei que muitos deles falavam assim, tá mais fácil agora de avaliar, tendo em vista que eu posso comparar. Me ajudou bastante, porque eu sei até onde fica o máximo dessa lesão. E essa daqui é a escala proposta de trabalho. Ela começa em 0% e vai até 87%. Os resultados das discussões. Bem, aqui a gente pode ver um gráfico de regressão que exemplifica realmente o que eu estou falando. Aqui a gente pode verificar que sem o uso da escala, todas as médias, os pontos variaram bastante, enquanto que com o uso da escala, tenderam a se aproximarem do real. Aproximando aqui do gráfico, a gente tem o gráfico de regressão, e pode ver que quando fez o uso da escala, tenderam a acertar mais o real, tendo em vista que essa linha de tendência é a severidade real. Observando aqui a precisão, que no caso é observada pelo R², coeficiente de determinação, a gente pode ver que, sem o uso da escala, eles tiveram 31% de acerto, enquanto que com o uso da escala, eles se aproximaram dos 88% de acerto. Falando da precisão aqui novamente, a gente pode ver em tabela como que foi a precisão deles. O avaliador 3
de 20% sem uso da escala, ele foi para 91%. O variador 6, de 60% foi para 83%. Quando você fala dos coeficientes angulares, a gente tem que, quando se aproxima de 1, ele, no caso do A, quando se aproxima de 1, indica que ele não teve superestimativa ou hiperestimativa. Enquanto que o B, quanto mais se aproxima de 0, melhor é o resultado. Então, melhor é a avaliação. Não teve superestimativa nem subestimativa. Aqui a gente tem um resíduo das análises de regressão. Esse resíduo vai nos mostrar quanto variou as médias. Ou seja, ele vai nos mostrar que quanto mais próximo da reta, melhor é. Teve menor variação dos erros. Teve menor variação da avaliação perante a avaliação da severidade real. Então, a gente pode ver que a variação variou bastante quando não se fez o uso do atributo de escala. Enquanto que com o uso, a variação reduziu significativamente. Concluindo, a escala apresentou fácil aplicação e repetibilidade entre os diferentes níveis. A escala obteve boa acurácia, precisão e reprodutibilidade. Então, você consegue reproduzir várias vezes o mesmo resultado com diferentes pessoas, tanto experientes quanto inexperientes. E ela se tornou uma nova ferramenta para estudos epidemiológicos e estratégias para complexos fitossanitários. Então, é um novo atributo, é uma nova tecnologia e pode auxiliar muito o homem no campo, assim como em pesquisa, agrônomos, em variadas áreas. As referências. E é isso. Obrigado, Marcel, pela apresentação. Vamos, então, à segunda etapa da tua defesa. Passo a palavra, então, a Jaqueline, ao Bruno. Fiquem à vontade. Jaque, pode iniciar. Quero te parabenizar pelo trabalho, dizer que já ouvi falar muito bem do seu trabalho como profissional e estar nessa banca aqui, nesse divisor de águas, que é o término da graduação, para efetivamente ir para o mercado de trabalho, é muito importante. Eu estou muito feliz de estar participando. Eu fiz algumas pontuações aqui, quero dizer que ficou muito bem escrito todo o seu trabalho. Tenho apenas algumas observações, por exemplo, nos agradecimentos, onde termina e começa algum parágrafo, fazer essa separação melhor. Na questão do resumo, não tenho o que pontuar, só dar uma revisada na parte do inglês, da tradução desse resumo, tá? Passando para a introdução, eu pedi para você retirar, porque você repete na primeira frase 2 vezes que a soja é uma fabácea. Você coloca entre parênteses e repete na frente. Você escolhe um ou outro, deixa apenas uma informação para ela não repetir. Em relação às referências, eu corrigi todas. Eu vou te mandar depois as imagens para você seguir aqui. Tem algumas referências que precisa visualizar a questão de datas, que pode ser que aqui tá com uma data na referência, parece outra, ou, por exemplo, uma referência do Bergaminho aqui, que tá Amorim e Bergaminho, mas tem outros autores além de apenas os 2. Então, ou você coloca um etial, ou você coloca o nome dos 3 autores, tá? Observar a questão de siglas, enfim, por exemplo, os levantamentos realizados pela Conab 2022, dentro das normas aí, a BNT, a gente precisa
citar primeiro o que seria essa CONAB. Teoricamente, ficaria os levantamentos realizados pela Companhia Nacional de Abastecimento, aí sim, dentro de um parêntese, CONAB 2022, fazer essa descrição do que seria o CONAB. Quando a gente usa também alguma sigla, por exemplo, hectares, toneladas, a primeira citação dela a gente colocá-la por extenso e falar o que ela é entre parênteses, para depois a gente seguir falando ela apenas abreviado, para qualquer pessoa que pegar isso aqui que não sabe, que não tem familiaridade com essas siglas, saber o que ela significa. Então, a primeira vez que falar sobre ela, fala por extenso, depois você usa as abreviações para ficar mais fácil. Aqui, no final da sua introdução, no penúltimo parágrafo, você cita a cultura do feijoeiro. Acho que pegou algum parágrafo de algum trabalho que fala da cultura do feijão, mas o seu trabalho não é sobre feijão, é sobre soja. Então, fazer essa modificação aí, tirar essa informação do feijoeiro aí, tá? Verificar a formatação, tem bastante coisa aí fora do padrão, espaços entre parágrafos, recuos, enfim, revisar bem essa formatação de acordo com as normas da faculdade. Sobre o tópico 2.2 do materiais e métodos, assim, a minha opinião, depois você vê com o Milton aí o que vocês acham a respeito disso. Você coloca uma informação que, ao meu ver, ela deveria estar lá na introdução, na revisão de literatura. O Silva et al. 2014, constatar a utilização entre 4 e 20 avaliadores em trabalhos científicos publicados entre 97 e 2013. Isso é uma informação que, na minha opinião, teria que estar fora do materiais e métodos, está lá, pegar na parte mesmo da sua revisão aí. Entrando no resultado de discussão, linkando com isso que eu acabei de falar, no resultado de discussão tem uma frase que, teoricamente, é do materiais e métodos, que na sua apresentação você falou no materiais e métodos. Na sua apresentação, você falou ela certinho onde ela se encaixa. O primeiro parágrafo aí abaixo da sua escala diagramática, que você começa a falar: o processo de validação da escala diagramática foi realizado por estudantes de nível médio, técnico superior, mestrado e doutorado, sendo eles experientes e inexperientes. Isso é uma frase que ela se encaixa melhor lá na metodologia, lá nos seus materiais e métodos, e não aí no seu resultado de discussão. Na sua apresentação, você encaixou ela certinho onde ela deveria ficar, tá? No geral, é isso, mais questão de formatação também, que eu pontuei bastante. Revisão também, nas referências também, algumas coisas para padronizar, porque algumas referências você coloca o número de página, volume, 2 pontos e a página que está. Em outras, você já modifica esse padrão, enfim. Pegar a norma de ABNT e encaixar todas elas nessas normas certinhas das referências, tá? Só uma, assim, de dúvida, saber o que você tem a dizer a respeito disso, é sobre a escala diagramática em si mesmo. É inquestionável que ela auxilia, a gente vê aí os gráficos, vê o pessoal que utilizou essa escala, que ficou muito mais fácil de reconhecerem, né, as doenças. Assim, só que a minha dúvida é o seguinte: por exemplo, batendo o olho nessa escala sua, na severidade aí de 35,5%. Eu, como pesquisadora, eu que faço as avaliações de doenças ali dentro da estação experimental, eu bati o olho nessa 33,5% e me remeteu a uma doença específica. Me remeteu mais à mancha carijó, por exemplo. Aí eu não consegui encontrar nesse padrão aqui
doenças de manchas foliares, por exemplo, uma mancha-alvo aí. Eu não consegui assimilar esse sintoma, por exemplo, dessa severidade aí com outros tipos de doenças, com padrão de outras doenças, por exemplo. É a mesma coisa no 28%, que me remeteu mais à cabeça, padrão de doença ou de bactérias ou deficiências nutricionais, por exemplo. Algumas dessas imagens aqui, não sei se você está entendendo, tá me remetendo a doenças específicas, não a um complexo, entendeu? Aí eu queria saber de você a sua opinião em relação a isso, o que você tem a dizer. Então, por se tratar de um complexo, é muito difícil você fazer um padrão e não cair dentro de algum dos complexos. Então, se eu fazer de um padrão, vai acabar caindo em um dano para o lagarto, da mesma forma como pode cair numa deficiência. Então, foi a forma que eu mais me aproximei, a forma que eu mais vi que era melhor de representar esse nível de severidade. Foi bem escolhido, foi bem avaliado. Fiz um conjunto de imagens que tinha essa porcentagem, essa severidade real de, por exemplo, 35%, e fiz a escolha da melhor, que melhor representava esse valor, esse grau de severidade. Beleza. Não, as minhas considerações são essas. Quero te parabenizar de novo, é um trabalho inovador e vai auxiliar muito aí o pessoal nas avaliações. Sou aí do laboratório também, saí aí do laboratório. Foi aí que eu aprendi a fazer essas avaliações. Eu tenho certeza que isso aí vai ajudar muito as turmas aí que vão passar pelo Milton ainda. E mais o restante, né, os pesquisadores. Obrigada. Posso falar? Quer acrescentar alguma coisa? Não está aparecendo. Aqui, agora. Só um pouquinho. Tá. Bruna. É só completando isso que a Jaqueline foi, eu abri um artigo também falando sobre escala diagmática, só que só para complexos de doenças foliares do final do ciclo. E aí, doenças do final do ciclo tem oídio, tem septória, tem cercóspora, né? Tem vários organismos. Olha a ilustração. Essa daqui, por exemplo, quando você vê essas faixas de 25 a 66, para mim isso me parece mais outros efeitos também, como doenças abióticas, e não enquadra outros tipos de doenças. Aqui eu também, né, essas variações que ele coloca de 2,4 até 6,6 também, aqui ele fala só septória e cercóspora Kikuchi, né, doenças, poderia ser isso aqui, uma doença, um sintoma carijó, né, com as lesões ali distribuídas de maneira internerval. Eu também fiquei pensando sobre, será se essa ilustração ela representa o todo ou não, né? Quase que um trabalho imaginativo, parece, né? Olha, né, enxerga fixamente e você verá algo nesse sentido. Também fiquei pensando nesse trabalho aqui também, que inclui complexos, tá, Jaqueline? Uhum, sim. Tá bom? Não sei como ter algo que represente, você tocou num ponto também interessante, né? Fotos em que eu olho e consigo enxergar esse conjunto de doenças, conjunto de pragas, conjunto de sintomas abióticos também, dentro de uma imagem. Sim. É isso que eu queria só apresentar, tá? Tá bom. Pode... Boa tarde, Bruno. então. Boa tarde, Marcel, Jaqueline, Milton. Eu quero agradecer primeiramente, né, pelo convite de estar aqui participando da banca, depois de 13 anos. É muito legal. O Milton, inclusive, foi meu orientador também. Eu estudei com a Jaqueline. Marcel, primeiro eu quero te parabenizar pela apresentação. Você fez uma apresentação muito boa, muito clara, né? Eu achei os seus slides, vou falar um pouquinho primeiramente da sua apresentação, dos seus slides. Eu achei que estava bem elaborado, no entanto, os iniciais ali estavam bem elaborados. Só que depois, com o passar dos slides, eu achei que estava um pouco carregado. E você estava demonstrando domínio sobre o assunto. Então, não tinha necessidade dos seus slides estarem tão carregados assim, porque você tinha domínio pelo assunto.
dava para ver que você estava sabendo o que você estava falando. Isso é mais uma informação para você levar para a vida mesmo. Quando você for montar algum outro slide mais para frente, tentar reduzir, diminuir isso aí, porque realmente você sabia o que você estava falando. Outra coisa também que é interessante colocar são páginas nos slides, porque, por exemplo, às vezes você vai participar de algum outro evento, por exemplo, a pessoa vai, anota ali, na página tal tinha alguma coisa ali que me interessa, que é interessante, às vezes, você colocar essa paginação para poder facilitar quem está te assistindo. Eu notei também, tanto na sua apresentação quanto no seu trabalho, que às vezes você repete várias vezes a questão do nome científico, que eu acho um pouco desnecessário, igual toda hora você coloca, né, o nome científico da soja. Eu acho que não tem muito sentido ficar repetindo, tá? Em relação aos slides, foi isso, mas assim, eu gostei muito da sua apresentação, você tem boa dicção, falou calmamente, deu a entender que tinha domínio sobre o assunto. Tá bom? Em relação ao seu trabalho escrito, eu também, uma das minhas questões principais foi essa, que eu vi esse trabalho que o Milton apresentou, inclusive eu estava com ele salvo aqui, e eu até ia te perguntar em relação à questão dessa escala, se ela serviria mais para início do ciclo, aquelas doenças mais de final do ciclo, exatamente por conta que eu visualizei esse trabalho também, tá? Em relação ao trabalho escrito, eu coloquei aqui várias correções também, que eu acho que é interessante eu te mandar. Muita coisa que a Jaqueline falou, eu também visualizei aqui. Eu só vou acrescentar algumas coisas que eu acho que ela não chegou a falar, tá? Em relação a palavras-chave, é interessante, às vezes, você pensar em algumas outras palavras que não estejam no seu título, tá? Mesmo que seja um pouco difícil, mas às vezes é interessante colocar para poder facilitar, às vezes, alguma pessoa que for buscar o seu trabalho, ter algumas palavras a mais. Eu achei a sua introdução um pouco grande e muitas coisas repetitivas e algumas coisas também desnecessárias. E o seu slide, quando você fez a apresentação, eu achei muito mais resumido, muito mais claro, fluiu melhor, você foi mais ao ponto. Então, tentar dar uma diminuída um pouco nessa introdução sua, ser um pouco mais direto em relação ao que você vai falar na sequência, tá? Tem alguns erros de português, formatação, mas foi o que a Jaqueline também falou. Em relação ao material e métodos, eu acho interessante, às vezes, você seguir uma ordem cronológica de como aconteceu, para você poder colocar aqui essa sequência lógica no material e métodos, tá? Inclusive, eu não sei, não sou muito mais ligada à área, mas eu queria entender um pouco melhor qual que foi o critério que você utilizou, por exemplo, para poder selecionar essas plantas e tirar essas 1000 fotos que foram tiradas. E em qual momento do ciclo da cultura, por exemplo? O nosso banco de imagens foi feito em diferentes níveis de desenvolvimento. Então, desde o começo do plantio até o fim da cultura mesmo, o fim do ciclo. Uhum. Então, isso é algo interessante para você poder colocar no seu trabalho, porque não tem aqui. Quando eu li seu trabalho, eu fiquei confusa. Tem escrito aqui que foram feitos, né, por 2 anos experimentais aqui, eu acho que foi 2017, 2018, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi isso mesmo? Ano agrícola, 2017 e 2018. Aí é interessante, eu acho que você acrescentar essa questão também, tá? Em relação a essas fotos que vocês tiraram, quais foram, se foi do início até o final do ciclo, para poder ficar um pouco mais claro. Acho que a Jaqueline falou também, tem algumas coisas aqui que eu acho que, na verdade, aquela questão aqui do Silva Tchau, eu acharia interessante colocar pode colocar na introdução, mas eu até falei
aqui no trabalho para a gente colocar, para você colocar no resultado de discussão e às vezes falar um pouquinho mais sobre isso também, quando for mencionar lá embaixo. Em relação ao tamanho aqui da figura 2, por exemplo, eu acho que às vezes seria interessante, eu não sei se usar uma página somente para colocar essa figura, porque no Word eu acho que ficou muito pequeno e fica uma visualização não muito boa, tá? Tentar remanejar um pouco essas figuras, essas imagens aqui, para poder enquadrar melhor no Word. A figura 3 também do mesmo modo. E é isso, Marcel, acho que o restante hoje que ele mencionou, tá? Obrigado, Bruna, pelas explanações e considerações a respeito do trabalho. Sobre a apresentação, né, Marcel, eu gostei algumas das considerações que eu pedi para você adicionar, que você adicionou ontem, né, no trabalho, a revisão de literatura, introdução, enfim, e ressaltar algumas coisas que estavam relacionadas a essa questão fitossanitária, né, que era a proposta de tentar avaliar quando a gente vai fazer um ensaio de campo, né, a gente sempre vai ter complexos em que eles vão competir a nossa atenção e que às vezes sempre a gente fica com, né, nesse processo de estimativa de quantificação de doenças, a gente sempre fica com dúvidas se a gente está conseguindo usar uma escala de mancha-alvo, sendo que você vai coletar materiais em que tem mancha-alvo e outros agentes. Então, isso aqui foi uma tentativa de achar um modelo para poder incluir e balizar o processo de quantificação no campo. Claro que a gente tem outros métodos hoje já sendo discutidos, envolvendo imagem, envolvendo tecnologias que auxiliam a gente a ficar muito mais perto usando computadores, né? Chegar mais perto dos valores reais que nós temos, né? A única questão que eu falo, que é uma coisa que eu falo sempre, é uma discussão maior, né, de cada um desses pontos, desses resultados, é um resultado de discussão, com uma discussão como bibliografia, que é o que eu sinto que tem acho que duas aqui, três bibliografias sendo citadas na tentativa, né? Então, isso pensando como uma cabeça de um revisor do trabalho, tá? Eu considero que a questão, né, de você ter essa amplitude de várias plantas, né, de coletar essas variações, desde folhas pouco sintomáticas, muito sintomáticas, a problemática, né, que tem do fundo dessa imagem, que no campo nem sempre você consegue pegar um fundo homogêneo, que precisa editar, que deu muito trabalho, né, para analisar esse material. Isso é um ponto importante, né, e que qualifica mais o trabalho, né, o trabalho que você fez. Eu acho que o que eu tenho para falar sobre a apresentação oral e o trabalho escrito, né, eu não tenho nada para falar da apresentação. Eu achei ela redondinha, né, redondinha, com bastante argumentos, né, como a Bruna colocou aqui em cima, né, de colocar os elementos que são essenciais e explicar o seu trabalho, o trabalho escrito também. A gente fecha um ciclo, né, de 5 anos, você conseguiu maturar durante 5 anos, né? Então, eu também passei pelo probatório, né? Então, que geralmente acontece alguma coisa, ninguém consegue me suportar tanto tempo assim, né? Então,
Mas, então, acho que eu vou ficando mais velho, talvez eu saiba lidar mais com as pessoas, né? A gente não nasce pronto, a gente vai aprendendo com vocês, né? Com cada um de vocês, vocês vão deixando uma parte de vocês na construção das nossas histórias, da maneira como a gente realiza os problemas, né? Encara esses problemas e resolve os problemas. Então, você, a própria Jaqueline, né? A própria Bruna, em diferentes épocas, é uma coisa engraçada isso, uma perspectiva filosófica, né? Cada um chegou em diferentes épocas e de certo modo, me ajudou com diferentes perspectivas, né? Dentro do laboratório. Então, hoje a gente tem uma série de coisas que a gente faz e que a maneira como a gente trabalha com ensino, com pesquisa, até mesmo com extensão, ela, ela tem a perspectiva dos trabalhos que vocês executaram, né? Vocês e muitos outros que botaram a mão e fizeram. Não, desse jeito não é a melhor forma de resolver, de concluir, de executar, né? Trabalhos de campo, os sofrimentos que a gente tinha de trabalhos de campo, os sofrimentos dos trabalhos de laboratório, trabalhos que tinha que trabalhar sábado, domingo, né? A ajuda final, né? De você ouvir o que eu falei para vocês, a importância de você assumir uma postura de líder, né? Com relação às outras pessoas, um líder não com arrogância, mas um líder com uma maneira de conseguir dialogar com as pessoas e realizar um trabalho que tem resolver problemas e realizar um trabalho. Então, ao final desses 5 anos, eu vi muito amadurecimento nesse sentido, né? Da pessoa que eu conheci né, no primeiro período, há 5 anos atrás, e agora se é outra pessoa completamente diferente, e que, sem sombra de dúvida, isso vai ser muito positivo para você no futuro. Tá? Eu espero que você tenha um futuro brilhante. Eu acho que qualquer coisa que você escolher de caminho, na verdade, trabalho, quando a gente encara de frente o trabalho, ele sempre vai recompensar, né? Recompensar quando o nosso suor, a nossa perspectiva de alegria, né? Mesmo nos momentos difíceis, a gente transforma aquilo, não, é difícil, mas tem que ser feito, eu vou lá e vou fazer. E eu espero que nessas 3 gerações que estão aqui hoje, né, todos vocês consigam alcançar os seus objetivos, relevar, né, que sempre, sempre, sempre a gente vai achar que não é bom o suficiente, então que a gente não está tão pronto. Se eu, há tantos anos, estou aqui, ainda penso, me autoflagelo achando que das minhas incompetências ou das minhas formas de não conseguir ter a tal da excelência, né? Eu jamais vou conseguir ser uma pessoa excelente profissionalmente, mas a gente fica na busca a cada momento. Então eu fecho essa segunda etapa, né, de audição, e a gente vai preencher os formulários, aí eu passo, quer falar alguma coisa, Marcelo? Quero sim. Eu já temia, e essa é a parte mais difícil. Eu sabia que a apresentação ia ser bem tranquila, e essa parte que a gente finaliza um ciclo, eu sabia que ia ser a parte mais difícil pelo fato da consideração que tudo se tornou, da forma como as coisas se deram tão certo. O Milton fala que eu aturei ele por 5 anos, mas da mesma forma ele me aturou por 5 anos, porque ele era tudo que eu precisava quando eu estava sem nada, estava perdido, precisava de orientação, precisava de alguém, eu precisava de um pai de verdade. Porque hoje ele não foi só um orientador, ele não é só um professor. Ele é o meu pai, ele é o cara que me ajudou, o cara que me orientou. Ele é o cara que se ele não gostar de mim, eu sou um cara horrível. Ele é meu pé no chão, ele é tudo para mim. Considero muito ele e ele sempre vai ser o meu espelho, como pessoa, como homem, como profissional. Eu sempre, quando eu faço uma coisa, tomo alguma decisão, eu lembro, o Milton faria assim? O Milton agiria dessa forma?
esse é o jeito certo de fazer? Será que eu não tenho que pensar mais um pouco? Quando eu vejo uma doença de planta, a primeira pessoa que me vem à cabeça é ele. Quando eu faço uma lâmina de fungo, é a primeira pessoa que eu brilho o olho, assim, e às vezes vem até lágrimas nos olhos, porque é uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que me fez e me faz muito feliz até hoje, e que me enche o coração. Eu sou muito grato de ter a oportunidade de ter trabalhado com o senhor, e ainda trabalhar, que eu sei que a gente vai ter muitos projetos pela frente ainda, e que eu sou muito grato por todo esse tempo, e sou grato por ter o senhor como pai, como orientador, como parte da minha família. O senhor pode ter certeza de que a gente sempre vai estar junto. E distância não é nada. Tá bom. Obrigado, Marcel. Essas coisas é uma coisa engraçada, isso, né? Às vezes a gente tem parâmetros que a gente fica carregando de pessoas e a gente vai construindo. Você pode ter mais plena certeza que outras pessoas vão aparecer na tua vida também, que vão, como apareceu na vida da Jaqueline, da Bruna, que tiveram tanto impacto, que chamou a atenção. As questões emocionais, elas são muito fortes e criam um vínculo muito forte entre as pessoas. E esse crescimento da gente, né? O bom é eu pensar que você é tão jovem, mas ao mesmo tempo está tão, né, repleto de boas características, né? Que às vezes a gente, depois de 10, 20 anos e tanto levar a bordoada, que a gente vai introgredindo isso na nossa personalidade, porque a gente vai introgredindo coisas boas das pessoas que vão passando na nossa vida, e é um pouco disso. Então eu vou me reunir então agora com a Jaqueline e com a Bruna, para a gente poder preencher os formulários e poder... Eu peço por gentileza, Marcelo, que você dê uma saidinha um pouquinho, daí no WhatsApp eu mando uma mensagem para você. E eu agradeço o Marcos que está aqui, tá, Marcos? A Tainara, a Rafaela, tá? Todo mundo que entrou, a Cíntia também estava aqui agora há pouco, prestigiando as pessoas que estavam aqui no laboratório. Eu sei que todos eles gostam muito de você, eles chamavam você de chefinho, de gerente, tinha umas coisas assim. A Rafaela também, que está aí entrando na agronomia agora, saiu do técnico, entrou na agronomia, e ela me falou que fiquei muito feliz, né? Ela não sabia, antes de fazer o estágio, ela não sabia o que queria. Depois eu acho que é um pouco a convivência com você, Marcel, com a Cíntia, com o Matheus, com o Gabriel, com o Isaac, com todo mundo aqui, e ela decidiu fazer agronomia, talvez por essa convivência, né, que vocês conseguiram dar para ela, e esse acolhimento, né? Então, todos que estão presentes aqui, que tiraram um pedacinho do tempo de vocês para poder assistir a apresentação do Marcial, né? Sempre o Marcial apresentar é um show, assim, né? Porque sempre se dedica muito para fazer as coisas. Mas agradeço vocês pelo prestígio também, tá? Então, vocês podem até ficar aí, né? Ou se quiserem sair, enfim. E aí a gente vai preencher os formulários, eu vou conversar aqui enquanto isso, tá? Registro aqui meu agradecimento. Então, aguarda um momentinho, Marcial. A gente já te chamo, tá bom? Bruna e Jaqueline, eu passei a ficha de avaliação para vocês. Acho que vocês já devem ter me encaminhado ou não? Eu não recebi. Não? Não foi. A Bruna está aqui no teu WhatsApp, Bruna. Eu mandei a ficha, tá? Ficha de Vou preencher avaliação. agora, né? Ah, tem a folha do TCC também. São 2 documentos que eu mandei para você e para a Jaqueline. E aí vocês vão incluir as notas. São 3 documentos que a gente precisa para poder fechar esse processo. A ata da defesa, que eu acho que eu vou mandar para vocês. Que precisa adicionar a assinatura de vocês. A folha de assinatura do próprio TCC e as fichas de avaliação. Tá? São 3 documentos que a gente vai.
O último, geralmente, a gente usa a ata, porque a ata precisa colocar as 3 assinaturas, sabe? De nós 3, no mesmo documento. Eu não estou As conseguindo fichas editar esse arquivo, Milton. do Word. Eu estou pelo celular, eu não estou conseguindo. Então, beleza, Jaque. Então, vamos fazer o seguinte. Me fala que eu edito aqui. Eu estou abrindo o teu aqui. Beleza. Já está com o teu nome, já botei o nome do Marcel, Jaqueline, a data. Número 1. Observa-se uma padronização, formatação do trabalho de 0 a 1 ponto. Quanto? 9. A redação é clara e organizada? 1. Há especificação clara dos objetivos a serem alcançados? 1. Se tiver assinatura, já que pode jogar também, tá? Tá. Para mim. É feita uma relação deste estudo com outros trabalhos realizados na área? O número e natureza desses trabalhos são adequados? 0,8. A metodologia é adequada ao propósito do trabalho? Permite alcançar os objetivos? 1. A apresentação e discussão dos resultados são realizados de forma organizada? Está articulada com a teoria e outros estudos? 0,9. A conclusão é clara e coerente com os objetivos? 1. A apresentação segue uma sequência adequada? Permite a compreensão do trabalho? 0,9. O aluno conseguiu expressar as principais ideias do trabalho? 1. Existiu uma compreensão dos questionamentos propostos e clareza das respostas do aluno? 1. Daí ficou com média 9,5, tá bom? Ok. Daí eu só precisava da tua assinatura para poder adicionar aqui e na ata, tá? Tá. Se tiver o desenho, eu já adiciono. Vou te mandar agora. Eu tô com o TCC impresso aqui. Você quer que eu assine lá no local e te mande uma foto ou separado? Sua assinatura Vamos mesmo? fazer, vamos fazer separado, que daí eu adiciono lá. Tá bom. O teu e da Bruna. A tua assinatura também, enfim, vocês acharem melhor. Milton, o que que você falou aí por último? Que eu escutei meu nome, mas estava no volume mais baixo. A assinatura você pode enviar para mim depois para adicionar nos 3 documentos, na ata, na ficha do TCC e que eu vou precisar da tua assinatura para pôr no documento, na versão Sim. final do TCC, sabe? Você quer que eu envie a assinatura em qual formato? Pode ser JPEG. Tá, ok. Ó, então esse aqui, ó, é a minha ficha de avaliação, tá? E eu peguei, coloquei minha assinatura. A da Jaqueline eu preenchi agora, tá, Jaque? Tá. Eu vou pegar a tua assinatura, que é esse arquivo aqui, ó, que eu vou enviar para você. Ó. Esse é da Jaqueline, 9,5. Eu preciso só adicionar a assinatura aqui, tá, Jaque? Eu te mandei pelo WhatsApp aí, vê se serve essa aí, o que é que faz outra.
Eu pedi o momento da nota, Marcel ganhou um 5 aí, como é que foi? Ainda não. Estamos aqui preenchendo os papéis. Aprovado? Aham, vai ser aprovado, sim. Não tem como, não. Parabéns, Marcel. O Marcel ainda não entrou. A gente não avisou ele ainda. A gente está preenchendo o documento ainda, Marcos. Ele não está online ainda, não? Não, eu daqui a pouco vou chamar ele. Achei que já era a hora de voltar. Eu voltei antes da hora. Tá. A gente estava falando até, agradecendo de você estar aqui. Obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. Foi. Esse aqui eu vou salvar o PDF, mas também. E agora, a ata de defesa. Então, aqui, adicionar a assinatura da Jaque. Bruna, qual que foi a nota que teve? Já terminou de preencher a ficha, Bruno? Hein, Bruna? Tem a nota da tua ficha de avaliação? Eu te mandei no WhatsApp. 8.2. Tá bom. Vou chamar o Marcial, então. Deixa eu ver aqui, tanta coisa. Marcial. Mandei uma mensagem para ele, estou esperando ele entrar na sala. Oi, Marcel. Então, aos 9 dias do mês de março de 2023, reunindo-se o professor Milton Luiz da Paz Lima,
Bruna dos Santos Oliveira, Jaqueline Martins Silva, nas dependências do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, via sistema remoto, para avaliar o trabalho de curso do acadêmico Marcel José Peixoto como requisito necessário para a conclusão do curso superior de bacharelado em agronomia. O presente trabalho de conclusão tem como título Elaboração e Validação da Escala Diagramática para a Quantificação de Complexos Fitossanitários da Soja, Glicine Max. Então, a média final ficou de 9,2, tá, Marcelo? Parabéns para você. Bom? E agora a gente tem 30 dias, no caso até não, né, o mais rápido possível para a gente fazer uma versão final. A gente vai pegar as correções, sugestões de correções da Jaqueline, da Bruna, fechar um documento final. Depois de fechar, a gente vai pegar a ficha catalográfica, eu vou mandar para você um modelo dentro do site do IF, tem para fazer. Depois a gente vai adicionar a folha de rosto, né, da dissertação com a assinatura dos 3 membros da banca. E depois a gente vai colocar a ata de defesa, né, que é essa que eu acabei de ler, dentro do TCC, e a declaração do repositório, acho que é, não, e aí fecha o documento e manda para o repositório. E aí eles vão mandar uma declaração, e eu acho que é essa declaração que a gente adiciona no SWAP, porque agora o sistema mudou, né? Hoje eu estava fazendo para o Euler, e eu pude colocar as coisas lá. E a versão, depois que você colocou no repositório, é a que eles pedem lá dentro do sistema. Esses documentos eu vou mandar para o Flávio, também com cópia para você, e ao mesmo tempo também vou adicionar lá dentro do SWAP, na tua aba, né? Tem a aba aluno, procuro Marcel, tem lá TCC, e vou preencher e adicionar essa versão final lá. Acho que tem uma opção para fazer o upload e uma série de documentos para poder fechar. Então, cheque dentro do SWAP todas as questões de nada consta, com a migração que ocorreu desse ano, do que acadêmico para o SWAP acadêmico, muita coisa foi perdida. Continue atento lá com a história do estágio obrigatório. No SWAP, o estágio obrigatório não é chamado de estágio, é chamado de trabalho de curso. Algo nesse sentido, tá? É trabalho de alguma coisa. Tem 2 trabalhos lá. E aí ele tem que aparecer nada consta, tudo, né, até o final, para você poder participar da colação de grau. Bom, eu acho que é isso, mais ou menos, que eu tinha para falar de aspectos introdutórios, né? E sucesso para você, conte comigo, sempre apareça aí. Mande notícias, né, para a gente, né, que está a vida, como é que estão as coisas. E é isso. Então, eu considero finalizado essa sessão de defesa do trabalho de conclusão, e aí tentar corrigir. Eu não sei se a Jaqueline e a Bruna têm o e-mail do Marcial, e aí eu vou passar, ou podem passar para mim, eu vou deixar aqui o e-mail aqui no... Eu vou colocar no WhatsApp para vocês o e-mail do Marcial, Tá bom. e aí vocês podem encaminhar para ele, que ele vai finalizar a parte final. Jaqueline e Bruna, tem mais alguma coisa para acrescentar, para finalizar? Eu só quero agradecer pela lembrança, pela participação. Precisar de mim, à tua disposição, tanto aí para visitas, como você mencionou, Uhum. Marcel também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato. E só agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigada Bruna? também pelo convite, Milton. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E a gente podia tirar uma foto, né? Poderia, Não, né? Marcel. Se você não falasse, eu já ia esquecer. Deve tirar. Como que a gente tira sem a gente parecer que está tirando, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar. Aqui apareceu, agora tá bom. Sorrindo, 1, 2, 3 e foi. Foi. E aí, meninas, Jaqueline e Bruna, o Flávio não me mandou o certificado, esse daqui eu tinha que fazer agora. Eu tive que quebrar um PDF antigo do Euler e ajustar. Fiquei morrendo de medo de ter errado em alguma coisa aqui no texto, mas eu acho que não. E aí e aí fiz esses docs, o Flávio não enviou, e aí ele vai mandar, vou falar para ele, estou fazendo os certificados, dei um caminho para vocês por e-mail. Tá bom. Bom? Marcel, Perfeito. quer falar mais alguma coisa?
Só tenho a agradecer por tudo. E foi maravilhoso apresentar também, porque foi um trabalho que a gente desenvolveu na pandemia, né, Milton? Eu estava em casa fazendo, escrevendo tudo e mandava mensagem para o Milton, a gente todo mundo perdido, distante. Mas eu fico muito feliz que ainda assim deu certo. Esse foi um trabalho premiado em evento, né, Milton? E esse é um reflexo de um trabalho de equipe que deu muito certo. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque ele fez muita coisa, tanto no emocional como no profissional. Ele me transformou significativamente. Obrigado, então. Obrigado a todos que estão presentes. Então, até a próxima. E meu muito obrigado. Tchau, gente.